Ali. Tem todo um esquema, um ritual. Tem que ter. Olá a todos os amigos que estão nos acompanhando na live do Instagram. Quem está em casa, quem está no carro, quem está na Freeway, voltando ainda do feriado de carnaval. Tá desde ontem na Freeway. Desde ontem ainda, na Freeway, né? Tentando voltar do carnaval. Fiquei 6 horas e meia ontem. Ou quem tá no carnaval ainda, né? Pode ser que tá. Sim. Né? Parou, saiu do bloco para assistir o nosso podcast. Exato. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos começando o 25º episódio do podcast Os Imóveis e o segundo da série A Mente do Corretor. Né? Então, bem feliz aí com o projeto. Tivemos o primeiro episódio na semana passada com o Dr. Rafael Lopes. Foi bem bacana, foi bem interessante aí. E temos muito assunto ainda para explorar nisso. E hoje, quem vai acompanhar a gente nessa jornada aí, quem vai passar todo o conhecimento para a gente é o Dr. Marcelo Tavares. Obrigado, doutor, por ter vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite, um prazer. Marcelo Tavares, que além de vamos falar aqui o currículo do Dr. Marcelo Tavares. Médico formado na URGS, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e psicoterapeuta sistêmico. Atende famílias, casais e indivíduos, professor e supervisor ambulatorial nos cursos de residência médica e especialização em psiquiatria na Fundação Universitária Mário Martins, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Certificada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso aí. Fiz a minha formação em psiquiatria lá na Mário Martins e daí depois obtive o título da Associação Brasileira e hoje sou professor lá na Mário Martins. Isso aí. Que bacana. Perfeito. Ótimo. Muito me honra. Muito obrigado pela presença. A gente já começa pedindo desculpa pelo nosso nível de conhecimento técnico, né? A gente apresenta o currículo dos convidados aqui, a gente chega, né? O nosso, né? É que nem aquele podcast que tem do Inteligência Limitada, que ele fala, né? A única limitação que tem é a inteligência do apresentador. Né? Os convidados são brilhantes, então que bom. E mais adiante nós vamos falar do que nós vamos tratar hoje, mas continuando a mesa, de volta, Janzito. Estamos aí, né? A mesa tá cheia hoje. Tá cheia, a mesa tá cheia. Uma satisfação retornar com os amigos aí, né? Então eu sou o Jean Xavier, sou franqueado da Auxiliadora Predial, agência Humaitá, em Porto Alegre, no 4º Distrito. Que tal, hein? Estamos aí, então, retornando com essa mesa farta aí, né, de muito conhecimento aí, e com este belo convidado aí, que é o Dr. Marcelo, pra gente aprender bastante aí. Não, começa a chamar de Belo também. Que, pô, eu gosto dessa área aí, né? Achei bem simpático. Um clima, né? Eu acho legal. Quer criar um clima aí. E, cara, é bem interessante o assunto, né? E não é justo falar que a sala tá cheia, porque o guri emagreceu, cara. Ele tá doando sangue. Doou sangue, tirou uns 3 litros de sangue aí. Eu acho que tem que reconhecer, né? Um pouquinho de vez em quando. Né? Tá certo, tá bom. Doou sangue hoje, Jean? Hoje, né, cara? Graças a Deus por parabéns, cara. Parabéns. Colaborar aí, né? Que é a importância da doação de sangue, ainda mais nessa época, né, de carnaval. Uhum. Então fazia ordem, então como a dona Cris já ia fazer a consulta hoje na Santa Casa, eu acabei passando lá também. E gostaria também de pedir, né, a colaboração de todos, né, o quanto é importante a doação de sangue. Hoje a doação de sangue salva até 4 vidas, né. Então acho que é muito importante todo mundo se conscientizar e saber a importância, porque muitas vezes a gente só se dá conta quando precisa. Exatamente. Entende? Então a gente tem que antecipar isso aí e colaborar com as pessoas que estão necessitando. Ainda mais o meu, que é O negativo. Esse é doador universal. Universal. Então é o que mais me orgulha, assim, é saber que eu posso estar ajudando mais pessoas ainda. Né? Esse é o intuito. Então, pessoas, doe sangue, por favor, e grato pelo atendimento das meninas lá da Santa Casa, do Banco de Sangue lá. Elas estariam hoje, a princípio, como eu falei que era às 20 horas, né? Tu tinha botado lá às 19, a princípio elas estariam hoje também nos assistindo. Obrigado aí. Legal. Por coincidência, eu também doei esse mês, ali no dia 3, lá no Conceição. Boa. Também excelente atendimento, tudo
feito com muita dedicação. O homem saudável pode doar até 4 vezes no ano e a mulher 3, um pouquinho menos. Perfeito, complemento. Então dá para fazer como um hábito assim bem importante mesmo. Importante ajudar os outros. Muito. Eu tenho o hábito de doar sangue. Eu já tinha o hábito e como eu tenho a ferritina, né, tenho ferro muito alto no sangue, eu preciso doar sangue. É o meu caso. Também? Que eu fui atrás também para isso. Então eu já controlo ali na cartela direitinho quando é que eu tenho que doar. Agora em março já abre de novo para a janela para eu poder doar o sangue. E é muito bom, realmente é importante e ajuda a salvar vidas, né? E é um ato simples, gente. É muito simples. É muito simples. Tu não leva 10 minutos ali pra... Parabéns pela atitude, já. Eu fiquei sabendo lá que os boi estavam magros lá pra... Precisavam de doação de sangue. Né? A seca, né? A seca tá brava, né? Tá bravo, pô. Já tem que vir a chuva, né? E ele... Conseguiu ajudar quantas cabeças de gado lá? Aí, cara, quem convidou, cara? Chegou atacando, sabe cara. que é isso aí? Tá com saudade de ti. Eu te disse saudade. É muito saudade. cara. É saudade de ti, cara. É saudade. Ele tava com muita saudade, cara. Eu lá cara, viajando... eu tava te defendendo aqui, cara. Tem que ver o que o Freitas falou de ti. Ah, aqui. sim, é. Eu só imagino. Os cara viram a tua foto ali e falaram que era uma tenda e tal, não sei o que, eu tive que intervir. Né? Tá louco. Mas e do meu lado esquerdo, Jonas. Tudo bem, galerinha? Jonas lá da loja de Canoas, né? Cuida da parte de desocupação, vistorias, problemas em gerais, gestor de problemas. Estamos aí para mais um episódio do nosso podcast, trazendo informação, brincadeira. E não esqueçam de seguir lá, Facebook, YouTube, Spotify, Instagram muito TikTok. O TikTok tá faltando um vídeo nosso, né? Do TikTok pra viralizar, né? Acho que a gente... Não, vídeo tem um monte e é impressionante. Cortes, né? Os cortes tem um monte, Mas está no... A gente podia fazer de uma dancinha lá, né? Uma dancinha no TikTok pra poder... Nós estamos prometendo pra galera, né? Bom, e eu sou Carlos Freitas, sou franqueado auxiliadora predial. Muito obrigado pela audiência de vocês, por estar acompanhando a gente aqui nesse 25º episódio do podcast Os Imóveis, um podcast que tem por objetivo trazer o lado humano do mercado imobiliário, do corretor de imóveis, por isso esse ambiente mais descontraído, essa brincadeira, para desmistificar, né, e tirar aquela percepção do corretor de imóveis apenas como um profissional, mas ele é um ser humano por trás disso, ele tem suas emoções, tem suas alegrias, suas tristezas, suas frustrações, suas euforias, né? Então tudo isso é muito até acentuado dentro da nossa carreira, porque a gente trabalha o tempo inteiro com pessoas, a gente lida o tempo todo com pessoas, então a mente do corretor é extremamente importante para isso, e por isso a nossa ideia de desenvolver esse projeto aí nessas 4 semanas do mês de fevereiro, de trazer um especialista para a gente conversar alguns temas que possam ajudar a entender a nossa mente melhor, a como trabalhar melhor, a como poder ter uma vida mais saudável no aspecto mental. Então, dito isso, e por incrível que pareça, eu estou seguindo o roteiro hoje, estou conseguindo seguir Estou concentrado hoje, né? Vamos trazer então agora sim o nosso convidado, Dr. Marcelo Tavares, e eu vou te pedir, Tavares, vou parar de falar doutor, tá? Vou te pedir essa licença, mas vou te pedir para que tu conte um pouco de quem é o Marcelo Tavares, quem é a pessoa Marcelo Tavares, dentro disso que eu falei aí do lado humano que a gente busca no nosso podcast. A gente gosta também de conhecer o lado humano das pessoas que vêm aqui conversar conosco, né? Então foi passado aí um currículo aí muito bacana. Mas quem é o Marcelo Tavares, por trás do Dr. Marcelo Tavares? Eu estava preparado para um arquivo confidencial. Não sabia que ia ser tão pessoal, não. Eu não queria te dizer, mas vai começar a entrar parentes teu agora aqui, ex-namorada, vai entrar um monte de gente agora aqui para falar.
Aí nós vamos começar a ter... Não, mas... bom, acho que a gente sempre acaba se limitando, assim, quando vai se apresentar. Não, minha carreira, que nem já mencionou ali, mas... Enfim, tô com 43 anos, passei grande parte deles, a maior parte deles aqui em Porto Alegre, morei um tempinho quando era criança em São Paulo, então posso dizer que eu conheço bem aqui Porto Alegre, a cultura da cidade, do Rio Grande do Sul. E em relação à profissão, bom, em primeiro lugar, nasci numa família, sou o filho mais velho, somos 4 irmãos, né? Uma família relativamente grande até para a época, né? Os padrões. Então muita interação familiar, muita coisa já tive, a família era bem grande mesmo. E em relação à profissão, eu sempre quis fazer medicina, nunca pensei em outra profissão. E foi se aproximando a época de fazer o vestibular, fiz na URGS aqui, que era um vestibular difícil, mas era o caminho que tinha, fiz. E acho que muito parecido com o que o Rafael falou na semana passada, o Rafael Lopes esteve aqui. Dentro da faculdade a gente entra assim, às vezes direcionado para um lado e vai conhecendo lá. E a mesma coisa que me chamou a atenção, e eu acho até que me levou para essa área da psicoterapia sistêmica, que depois eu posso explicar um pouquinho o que é enxergar lá o ser humano, não só a doença que ele tem, não só o diagnóstico que deram ou o resultado do exame, mas a pessoa que está ali e as circunstâncias dela, né? Já diziam os filósofos, né, que o homem é o homem e suas circunstâncias, né? E exato. Elas mudam ao longo da vida, né? Então talvez a gente... um homem pode ser vários ao longo da vida, diferentes, né? Dependendo das circunstâncias que a gente olha. Então eu sempre me interessei por isso e via que tinha dificuldades, às vezes não era só se o remédio funcionava, não era só se o exame tinha dado bom resultado, mas eram essas circunstâncias e muitas do ambiente que a pessoa estava, e entram as suas relações, a sua família, e eu comecei a me interessar e gostava de conversar com as pessoas, e a psiquiatria acabou sendo um caminho natural que a medicina oferece, né? De quando tu gosta mais de conversar, gosta mais de ouvir, acaba indo para a psiquiatria. E assim eu fui. Eu sou agora, depois disso fiz a especialização em psicoterapia sistêmica, que é algo que depois na outra parte a gente pode explicar um pouquinho como é que é. E estou aqui em Porto Alegre, hoje trabalho só no meu consultório aqui em Porto Alegre, atendo, como falou, casais, famílias, indivíduos também. Sou casado, estou com a minha esposa que está ali olhando, a Elise, um beijo para ela, né? Um grande abraço. Uma grande fã, apoiadora, minha fã número 1, e eu sou o fã número 1 dela, né? Que legal. E a gente vai fazer 20 anos juntos agora, Parabéns. De casado, menos tempo. Temos uma filha. E é isso. Qual a idade da tua filha? Tá com 7 anos. A Antônia também. Antônia. Talvez esteja vendo lá. Um beijo para ela, né? Olhando ali no celular, né? E isso, fora isso, cara. Antes da gente entrar aqui, o Freitas, não sei como é que chama, Freitas, Carlos, pode ser Romário, Freitas, pode ser, né? Freitas. Ele tava o Romário é só nos gramados. Olha, quando te apresentar, fala um pouco de ti, os outros convidados. Tinha um que fazia palhaçaria, eu falei, mas com palhaçaria vai ser difícil de competir, né? Acho que a minha vida não tem tantas coisas diferentes assim, mas eu sou um cara muito tranquilo, família, gosto de ficar com a família, esposa, filha, fazer coisas assim, com pouca gente, sou mais assim, sou quieto, mas tem um senso de humor, assim, mas alguns dizem que às vezes é mais pesado, né? Mas é isso aí, cara. Não sei se não tenho tantas coisas assim. Gosta de jogar um futebolzinho? Gosto, futebol, voltei. Isso é bondade tua, né? Voltei, não força, Jonas. Não força, Jonas. Não força também, né? Não precisa ser tão agradável. Futebol que a gente até voltou e a gente se encontrou através lá do futebol, né? Foi uma coisa que eu consegui voltar a jogar depois de muito tempo, porque não tinha turma, não tinha a turma que deu para fechar agora da segunda-feira, que a gente joga lá, e isso é muito bom, fazer os vínculos, né? Conhecer pessoas através de uma atividade, além de ser uma atividade saudável, é uma atividade que reúne pessoas, né? A importância dos vínculos, que também o Rafael falou semana passada.
É verdade. Não sei se é muito saudável, eu vi um com a perna toda torta, o outro saindo mancando. Quem sobrevive, né? Quem sobrevive, isso que é bom. Quem sobrevive... Próxima semana não vem mais. E é pegadinho o futebol, né? Futebol é pegadinho ali, E o Tavares na zaga, ele não poupa ninguém. Ele o Freitas no ataque. Ferrão também, vai dividir com ele, tá louco, né? Conhecido como Marimbom. Mas que bom que conhecemos aí o Marcelo. E uma coisa que eu acho interessante ali que eu tava comentando da pessoa, me faltou até o termo que tu acha ali da questão filosófica, né? Que é... O homem e as suas circunstâncias. Circunstâncias, exatamente. Circunstâncias. E me chamou a atenção porque eu vou convidar até assim a quem hoje trabalha no mercado imobiliário, quem está mais tempo no mercado imobiliário, e quantas pessoas a gente conhece que mudaram tremendamente dentro do mercado imobiliário. Umas para melhor e outras para pior. Sim. Mas mudaram tremendamente. Porque dentro daquela questão da instabilidade que a gente conversou até no episódio anterior, né, da nossa carreira, da nossa profissão, as pessoas as circunstâncias mudam, mas assim de uma forma às vezes muito drástica e às vezes de uma forma muito rápida, né? Então tu tá num momento, a gente tem várias histórias no mercado imobiliário de pessoas que entraram no mercado imobiliário completamente quebrada, até às vezes sem saber o que estavam fazendo, o que iam fazer, e entravam no mercado imobiliário arriscando, e daqui a pouco se acertava ali dentro do mercado e começava a ganhar muito dinheiro, se achava e mudavam o padrão de vida dela, o padrão de renda, né? E a transformação que essa pessoa passa, né? Da mesma forma, também o contrário, pessoas que tinham uma situação muito bem posicionada, e daqui a pouco nosso mercado ele tem essa característica, tu tem que estar se atualizando o tempo inteiro, tem que estar mudando os processos o tempo todo, porque o que hoje funciona amanhã já pode não ter o mesmo resultado, e essas pessoas acabaram ficando para trás. O mercado passou, as coisas passaram, aquela pessoa não pegou o bonde e ficou para trás e acabou caindo, né? Então, com certeza eu estou falando isso aqui na cabeça de vocês, na cabeça de você que está em casa, consegue visualizar exemplos dessas duas situações, dessas duas condições que a gente está falando. Então, essa questão da circunstância, ela é muito presente no nosso mercado, e as variações dela, né? Até mais um motivo da nossa preocupação em trazer esse assunto é exatamente tu poder lidar com as circunstâncias, né? Lidar com os seus momentos em função de toda essa oscilação que a gente falou, né? De tudo isso que acontece na nossa vida dentro dos vai e vem do mercado imobiliário. É direto, né? A gente passa por isso aí todo momento, né? Ainda mais nós gestores também, né? Pior ainda, né? Então a gente, como corretor, tu já tem que ter um certo... psicológico forte, vocês são os professores forte. De vários... E aí, então a gente tem que ter o nosso, dos corretores, às vezes, então, né? Então tem que ter um certo equilíbrio bem forte aí, né? E trazendo para o nosso assunto, né? Juntando com o meu assunto, como é o tema desse mês, também por trás da mente do corretor, né? Algo assim. Isso então, aí. O Jonas observou, o gestor tem que estar lidando, e o gestor é um marido de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, ou a esposa, que são essas outras circunstâncias que não é que a gente esquece, às vezes a gente não percebe ou deixa de dar atenção. Então, quando eu recebi o convite, vamos lá, que nós queríamos falar sobre a mente do corretor, até a gente conversou ali, a gente vai falar sobre corretor, vai falar sobre qualquer outro profissional autônomo, liberal, e qualquer profissional, e qualquer pessoa, e qualquer um que tem uma família. A gente está falando aqui, tem ali as pessoas assistindo, cada pessoa representa uma família que vai ser de alguma forma
mudada quando alguém ouve uma coisa aqui num podcast e começa a fazer diferente. Então, essas conexões que justamente a psicoterapia sistêmica aborda é entender basicamente que ninguém é isolado, né? Que todo mundo tem conexões e está sempre influenciando e sendo influenciado. Por isso que a gente aqui no início chamou de circunstância, mas pode chamar de sistema, pode chamar de relações, né? Perfeito. Às vezes uma informação que um fala, né, principalmente de um profissional, pode virar a chave da vida de muita gente. E muitas vezes a gente não sabe qual momento a outra pessoa se encontra. Tu não tem como adivinhar. Exato. E, infelizmente não tem. Às vezes tu quer ajudar e às vezes tu acaba atrapalhando cada vez mais, né? Atrapalhando ou não identificando, ou não interagindo no momento correto, ou da forma correta, porque é o que a gente vai tratar. Tu tá lidando talvez com a fachada da pessoa, mas existe todo um background ali, toda uma parte de trás ali que fez aquela pessoa chegar naquele momento ali, desde o dia da experiência do dia dela até toda a carga que ela carrega da história dela, né? Então a pessoa pode carregar uma carga muito pesada, mas ela está num momento muito bom, então ela está dentro de uma circunstância. Agora ela pode estar passando por um dia terrível, um dia com várias situações, né, que a gente não está visualizando. E aí, como tu disseste, na verdade não é só do mercado imobiliário isso aí. Falta hoje para toda a sociedade, né? A gente tem um pouco de, não sei se é empatia seria o termo certo, né? De tentar se colocar no lugar da pessoa, né? Também falta bastante, entre outras coisas. Né? Então, isso é uma coisa que é necessária hoje na convivência de todos. E no nosso mercado, que é um mercado que basicamente ele é feito por pessoas, eu digo assim, pessoas porque o imóvel é diferente de uma camisa, de um carro, de uma moto, de um computador, que é um objeto que daqui a pouco tu está comprando aquele objeto e tal. O imóvel, tu compra um sonho, tu compra um projeto, tu compra uma ideia, tu compra emoções. Muita emoção, tem muita emoção envolvida naquilo ali. Então, assim, na verdade, quem está tratando de tudo são as pessoas em si, e não o imóvel, né? Tu vai comprar, mesmo que seja um imóvel que tu está comprando para investimento, ainda assim, dentro daquilo ali tem várias ideias de projetos teus, de desenvolvimento da tua vida, né? Do teu projeto de vida. Eu estou comprando porque eu quero amanhã poder viajar e viver de renda e viver de aluguel e tal. São vários projetos que estão atrelados àquilo dali, né? Então, as decisões, elas passam muito, isso é uma coisa que a gente passa muito para a nossa equipe, a gente conversa muito, passa muito pelo pessoal, pelo emotivo. E às vezes a gente vê o corretor se ater muito à questão do preço, né? A discutir preço, né? Desconto, né? O valor que vai chegar e tal. E esquece do valor, né? E esquece de agregar valor àquilo, esquece de entender o que o cliente quer, ouvir o cliente, né? Ouvir ele. Né? Então, esse aspecto que tu traz de ouvir o cliente, antes tinha falado da empatia, eu sempre associo agora. A empatia pode ser visto como, primeiro, uma curiosidade. Que tu tem que ter uma curiosidade pelo outro, para entender como é que é para o outro. Então, na questão de vocês aqui, para o cliente, realmente, quanto mais curiosos vocês forem para entender o que aquele negócio está representando, vocês vão se aproximar melhor desse aspecto aí, que pode ser decisivo para fechar a venda, né? Ou a compra, enfim. A curiosidade é empatia. Né? Quem não é curioso e acha que já entendeu o outro, já sabe, acaba perdendo algumas coisas. É verdade, é bem verdade. Jonas, temos comentários aí na rede? Eu sei que o Jonas ficou encarregado de acompanhar a rede. Eu estou acompanhando, o pessoal aqui está dando boa noite, né? Dando boa noite. O Celso Rotti que deu boa noite aí, dando boa noite, né? Não, por enquanto é só boa noite. Tá. Olha aí.
E quem tá na rede, Jonas? Cara, é que assim, ó, resetou aqui, daí o último pessoal que tá aí na rede aí, ó. O Prenato 25. Ó, o tio Paulo. Tio Paulo. Olha aí, o Tio Paulo. Renato é o tio Paulo, cara. É o tio Paulo. Porque o João é o Zequinha, Abraço, tio né? Paulo. Aí a Viviane. Tem o Zequinha também. A Viviane também. A Luciane, mãe do nosso produtor aí. A Casey. Abraço, Casey. O Juliano, corretor também. Olha aí. Abraço, Juliano. A Fernanda. Grande abraço, Fernanda. Nossa Fernanda aqui da Moinhos. Tá, Fernanda Blorov. Aí, Aí o pessoal não carrega. Ó, a Cris. O Jean tá aqui. Patroa. O Jean tá aqui. Dona Cris. Fã também, número 1, e eu sou fã número 1 dela também, com certeza. Essa história de podcast no carnaval não ficou bem pra ela, não. Ela achou meio estranho e foi conferir. Aí, futura mamãe. Aí. Dona Cris. Beijão pra Da Dona Laurinha. Cris. Laurinha. Laura. É verdade, tu me comentou. Laura, legal, início bonito de nome. junho já deve estar chegando aí, né? Coisa pra boa. pra gente dar as boas-vindas. Coisa boa. Legal, parabéns. E então, a gente, pessoal, de casa a gente vai fazer um pequeno intervalo de 1 minuto aí, nós vamos botar no mudo, a gente não vai fechar a live, nós vamos botar no mudo só para dar uma recarregada nas baterias aí, copos e tal, e a gente já volta. 1 minutinho a gente já volta, não sai daí. Então voltamos, depois do nosso primeiro intervalo aí, voltamos agora com uma notícia, né? Eu queria trazer para a mesa aqui uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, do veto à venda de terras para chineses, é a pauta agora de leis e da política americana. Então, saiu na Folha, e não só na Folha, mas tá saindo em vários veículos de imprensa, que tá sendo muito discutido. A gente está em ano de eleição nos Estados Unidos, né, em ano de eleição para presidente, e está sendo muito debatida a questão da invasão chinesa aos Estados Unidos na compra de propriedades. Então, já não é de hoje que a China tem feito isso, que os chineses têm feito isso, mas agora se acentuou, e com o ano eleitoral isso também vem mais à voga, né? E a preocupação de daqui a pouco tu ter uma tomada, vamos dizer, por dentro, né, do país. Pode parecer uma coisa meio absurda, mas faz algum sentido em alguns aspectos. A gente discute muito a onda migratória de retirantes, né, de pessoas que saem do país para atravessar a fronteira para tentar o trabalho, mas existem outras ondas migratórias também que são muito mais, que tem um efeito econômico até muito mais forte. Por exemplo, a Índia, durante um bom tempo, ela exportou cérebros, né? Ela exportou os principais alunos dela para as grandes universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos. Hoje, a Índia já é o país que mais forma engenheiro no mundo. Então esses cérebros voltaram para a Índia, trouxeram o conhecimento, e a Índia hoje ela tem, em várias áreas, ela tem uma tecnologia de ponta, né? Bom, ela chegou na Lua agora, né? Então, daí a gente vê o nível que eles chegaram de conhecimento científico.
né? E da mesma forma a China tem essa questão da expansão, e um dos caminhos é esse caminho da aquisição. Então a gente vê esse efeito aqui no Brasil. Nós conversamos num podcast há pouco tempo sobre um prédio que foi comprado na zona sul do Rio de Janeiro. O prédio inteiro foi comprado pela Equatorial, né? pela empresa chinesa que é dona da Equatorial aqui de energia daqui do sul também. Sim. Comprou um prédio inteiro na zona sul para colocar seus executivos lá, né? Então tudo isso são avanços, são tomadas de posição que acho que a China está tendo, né? Ocupando talvez um espaço que os Estados Unidos deixam no mundo, e até dentro do próprio Estados Unidos, né? Dentro da própria economia americana. Então quis trazer esse assunto para cá por curiosidade, porque às vezes a gente pensa no mercado imobiliário de uma forma muito restrita, na questão de compra e venda de imóveis, no que a gente até falou dos projetos familiares e tal, mas o mercado imobiliário ele envolve diversos outros aspectos também, né? Econômicos e até político, né? Então a casa, né, a propriedade da pessoa é a unidade mínima do país, né, da sociedade como um todo. E a mudança de povos, né, de nações, enfim, de etnias, pode vir até a decorrência dessa questão que a gente está vendo, por exemplo, muito forte na Europa. O Brasil é mais receptivo para isso, né, para a imigração. Os Estados Unidos que é mais restrito, né? A fronteira americana é mais restrita, mas a legislação americana ela é muito aberta, né? Agora não mais, agora estão começando a criar leis para restringir. Mas se tu for ver assim, o Brasil na década de 60, por exemplo, quando a gente teve a ditadura militar, foi uma onda nacionalista bem forte, e naquela época o estrangeiro não podia comprar nada no Brasil. Sim. E não podia ter nada no Brasil. Até por curiosidade, se tu for ver, as empresas na época eram Volkswagen do Brasil, Gillette do Brasil. Todas as empresas eram, porque elas não podiam ter um nome estrangeiro. Mas é engraçado, né, que no Brasil a gente foi colonizado, né, por os outros países. A gente é uma mistura de raças, né? Sim, sim. E como que a gente vai fazer essa restrição dos mesmos? Né? É engraçado. Desde então o Brasil é bom. Não, mas se tu partir disso, até foi feito também um levantamento sobre essa questão de DNA, de genética, e todos nós temos sangue de todo mundo. Sim, na verdade, essa coisa de raça superior, de sangue diferente, na prática praticamente não existe, né? Então a gente e o Brasil é um grande exemplo disso aí, mas esse aspecto não é só um aspecto de etnia. No nosso caso não é um aspecto de etnia, mas um aspecto econômico mesmo, de não entregar a economia para fora, né? E nesse caso que a gente está falando da China com os Estados Unidos também, eu acho que não é uma xenofobia a questão do amarelo, do chinês. É uma questão de disputa econômica de duas potências, uma superpotência e uma potência emergente. Sim. Né, que tá tomando lugar. Mas dito isso, então, vamos agora aproveitar a nossa ilustre visita aí do Dr. Marcelo Tavares, e ele vai falar para a gente. Primeiro, eu queria que tu explicasse para nós essa questão da abordagem sistêmica, né? Como é que funciona, o que é, como é que a gente, como leigo, pode entender o que é a terapia sistêmica, a abordagem sistêmica, para que a gente possa entrar então depois no contexto do mercado imobiliário, como é que isso se encaixa com o profissional do mercado imobiliário. Também, a psicoterapia sistêmica é uma abordagem de tratamento, né? Terapia, que está ali, tratamento dos transtornos psicológicos, do sofrimento emocional, psíquico que alguém pode ter, utilizando a visão sistêmica, né? A visão sistêmica é essa visão mais ampliada do indivíduo. O indivíduo, e é como se a gente pegasse
tipo um drone, assim, voa um pouquinho mais alto e enxerga o que tem ao redor, o sistema que ele está inserido. Usualmente, a gente enxerga a família, as relações mais próximas, que é o sistema que todos estão inseridos, mesmo que seja uma pessoa morando sozinho em um endereço, ali é uma família de um só, e aí tem a família de origem, de onde ele veio, tem a família estendida, mas a visão sistêmica é isso, é uma expansão da visão de não ficar só nas questões do indivíduo, que também são importantes, são muito importantes, mas expandir, e aí a gente começa a perceber como que ele é, como eu disse antes, como ele é afetado e afeta as relações nas quais ele participa, como as emoções e as atitudes dos outros o afetam, e aí a gente acaba trabalhando muito nas formas de comunicação, que é a maneira mais direta em que a gente é afetado um pelo outro. E aí tem os níveis de comunicação, desde a comunicação não verbal, a comunicação verbal, a maneira que se fala, então aí vai aprofundando isso, observando como é que esse sistema está funcionando, né? Ou quando tem alguma dificuldade, qual é a dificuldade que está havendo, né? Basicamente é isso. E aí, como cada família tem um jeito particular de se organizar, não dá para dizer que exista assim, tem aquela família disfuncional. As famílias muitas vezes elas ficam disfuncionais em alguns momentos e depois elas podem voltar a ser funcionais, principalmente em momentos de crise, que se tiverem ajuda, tiverem orientação, elas podem superar isso e voltar a ser funcionais. Uma das questões que está muito ligada aqui ao assunto do ramo imobiliário é a crise, entre aspas, que é quando o indivíduo já está numa idade adulta, já tem maturidade, já tem condições de ter a sua casa, né? Que ele vai começar a sua família. Eu tenho essa ideia que eu coloco assim, que cada família tem um endereço. Quando tu pegar um endereço, ali tu tem uma unidade de família, em 99% dos casos. Então, quando o indivíduo, a moça, já reuniu condições de ter a sua casa, quando ela vai ter a sua família. E é muito importante entender que quando sai disso, o filho que sai de casa e vai morar ali sozinho ou já vai morar com outra pessoa, ali está uma nova família. Não é a família de antes que ganhou mais um endereço. Isso às vezes é uma coisa chocante, mas eu diria que a maior parte dos problemas nas relações entre as famílias está em não perceber esses limites, essas definições. Tem uma frase que eu uso muito, que sintetiza essa visão, que eu vi, foi o Mário Sérgio Cortella que falou, mas era uma coisa que eu já pensava, ele sintetizou, que é: limite não é obstrução. Então, quando tu coloca limites, olha, agora aqui é minha família, tu não está obstruindo a vida do outro, tu não está obstruindo a vida lá do pai, da mãe, dos irmãos de seguir, mas tu tem que definir os teus limites, as tuas fronteiras. Então, pegando o que é a visão sistêmica, dentro de um endereço vai ter um sistema funcionando ali e poder entender como é que aquele indivíduo está participando disso, né? E quando se torna disfuncional, poder ajudar. O limite do latim limitus, né? Sim, o Cortella. Sim. O limite do latim limitus. Eu sou gordo. Pra mim, eu achava que a família era formada por no mínimo 3 pessoas. Não tiver a mentalidade, o cara não sabia, né? Mas a questão disfuncional, como é que é essa caracterização? Ou funcional, como é que é essa caracterização? Normalmente tu vai ter um sintoma, né? Dentro da sistêmica a gente trabalha muito com o paciente identificado, né? Vem a pessoa que está deprimida, está com ansiedade, às vezes está com um transtorno com uso de substâncias, e aí ele se tornou, entre aspas, o problema da família, né? E a partir daquele sintoma,
a gente aborda o indivíduo e expande essa visão para ver, tudo bem, ficou deprimido, por quê? O que está causando essa depressão? A gente não tem clara bases biológicas, assim, a depressão é causada por essa alteração ali no neurônio e tal, mas a gente vê essa parte do social, que é o sistema, as relações que a pessoa está, como está afetando. E aí, quando tu pega um indivíduo com sintomas, tu expandir, tu vai ver que pode ter uma família ali que está disfuncional. A disfunção é marcada pelo sintoma, pelo prejuízo. Tem alguém sofrendo. Então ali tem uma chance de tu ter alguém, e se tu expandir a visão, que aquela família, o sofrimento daquela pessoa pode ser um sinal de que aquela família está com uma dificuldade de superar alguma situação. E aí não tem nem como citar a infinidade de situações que podem estar tornando aquela família disfuncional, né? Pode ser a dificuldade de um filho que cresceu demais e ainda está nessa família e aquilo está dando um problema. Sim. Ele está querendo sair, mas não consegue. Pode ser um filho que já era para ter saído e não está saindo, e isso está trazendo problema. Pode ter questões de infidelidade do casal, problemas, não só infidelidade, problemas de casal que estão aparecendo no filho ou estão aparecendo no marido, e aí é uma infinidade de possibilidades. Por isso que eu acho tão interessante que tu não pode vir na minha área, acho na psiquiatria como um todo, mas na sistêmica isso é o que me chama a atenção, que não dá para vir com um roteiro pronto e dizer, agora eu vou falar com esse cara, eu vou descobrir isso aqui, vou aplicar esse tratamento. Cada história é uma história nova, então tem que ser muito curioso e tem que se interessar mesmo, porque é uma variedade. Então não tem monotonia nesse trabalho, não tem monotonia. Não, e eu te perguntei pelo seguinte, pelo menos na minha visão, como eu te falei, né, a gente é leigo, né, então quando falou da família disfuncional, a primeira percepção que eu tive é de uma família realmente totalmente desagregada, totalmente falida, vamos dizer, tá? Quando na verdade não precisa, pelo que estou entendendo, não precisa ser. Ela pode ser disfuncional em um aspecto. Daqui a pouco ela tem alguma coisa que está gerando algum tipo de impacto. Exatamente. Mas ela pode ter outros pontos e aspectos normais, vamos dizer, normais entre muitas aspas, muitas, né? Mas valores, qualidades que são importantes, mas que ali naquele momento não estão sendo suficientes, ou esses recursos que a família até pode ter não estão sendo bem utilizados, não estão sendo direcionados. Talvez tu tenha essa ideia, vamos dizer, leiga ou da cultura disfuncional. Tu pensa na família disfuncional grave, em que está todo mundo já ferrado, extremo, e aí realmente tem menos recursos para trabalhar. Talvez seja essa ideia. A ideia que pode aparecer na televisão, nos filmes e por aí vai. Mas eu diria que a boa parte das famílias ela não é completamente disfuncional, ela está disfuncional em algum momento. E assim, se naquele momento que surge a disfunção ali, ela recebeu uma ajuda, é que nem o galho da árvore, né? Ele começa a entortar ali, se tu já trata no início, quando é pequenininho, a tendência é que depois vá crescer, vá frutificar. Agora, se começar a entortar aqui, daqui a um tempo já está lá longe, e aí não tem como... E na sistêmica a gente trabalha muito com isso, com a questão transgeracional. Tem as dificuldades numa geração, aí tem os filhos, e aí casam, saem de casa, e as dificuldades permanecem, elas mudam o endereço, mas seguem, né? Coisas que não ficaram bem resolvidas com a família original vão aparecer lá na frente. E aí essa questão dos limites, essa comunicação que é muito intensa, quando tu vê, tu tem duas famílias ou mais vivendo um mesmo conflito, assim, que tá um interferindo no outro, fazem triangulações, e aí vai, uma gama de possibilidades aí. E aí um quer ajustar, já não sabe como se ajustar e quer ajustar o outro. Sim. Marcelo, doutor Marcelo. Não, Marcelo, tá bom. Que tu falou ali sobre... fugiu a palavra, o que você usou de argumento ali, como fosse um galho saindo para fora de uma árvore. Como que a gente trata uma árvore para crescer só para cima, você amarra às vezes até um ferro para poder esse galho criar
só para cima. Então, prender demais uma criança, um adolescente que está em desenvolvimento, prender demais isso atrapalha um ser humano no futuro? Ou acha que não? É que na tua frase tu já trouxe, tu falou da criança, do adolescente. É que é a fase que onde está desenvolvendo. Não, mas é justo, né? exatamente. É que cada fase requer um tipo de cuidado. Então tu não pode ter a mesma, vamos dizer, oferecer a mesma liberdade que tu vai ter que oferecer para um adolescente, para ele desenvolver uma certa autonomia, não pode ser a mesma para uma criança. Então, o que é importante é a adaptação, a flexibilidade. E isso que torna as coisas mais difíceis, que a família pode estar muito bem organizada e não ter nenhuma disfunção para cuidar de crianças. Mas depois para cuidar de um adolescente já não conseguem. Não conseguem. E depois para lidar com adultos já não conseguem de outra forma. Essa adaptação que torna a vida assim desafiadora, mas tem como fazer. O importante é que as famílias busquem o apoio, né? Não só quando estão já com o problema, mas antes, através do seu cuidado pessoal, e aí a importância da terapia individual também, mas buscar também se informar. O Jean que vai ter filho, é importante se informar sobre, primeiro, o que vai acontecer com a mulher dele quando está grávida, quando ela ganhar, o que acontece, sobre a amamentação, sobre tudo, uma criança porque pequenininha. A mulher bate bastante nome nessa época, né? Depende. Mas, então, se informar sobre as dificuldades que podem ter pela frente, né? Isso a gente está buscando direto. Talvez isso que tu trouxe é muito importante. A família, a pessoa se sente que está bem organizada porque não apareceu nenhuma disfunção e acha que basta repetir o que está fazendo. E aí entra a questão das gerações. Lá em casa sempre foi assim. O meu avô fazia assim, o meu pai faz assim, eu vou fazer assim. Bem resistentes, né? Sim. E aí às vezes tu vai buscar referência na família e vai receber uma orientação conservadora. Faz assim, não importa o que estão dizendo, não importa que mudou, não importa que o teu filho é um pouco Você diferente. Não é os outros. Faz assim, faz assim, afinal sempre funcionou. Mas não funcionou para ti, por que não vai funcionar para o teu filho? Primeiro porque já são pessoas diferentes, não tem essa receita pronta. Então, essa é uma grande dificuldade que não só a família, como os indivíduos, os casais têm nesse ciclo da vida, né? Para cada fase vai ser exigida uma habilidade, uma qualidade diferente e a gente tem que estar sempre se adaptando. Mas um profissional, né? E assim, um dos principais objetivos dessas nossas conversas aqui, que a gente está trazendo vocês para falarem da parte da mente do corretor, um dos principais objetivos é tirar os preconceitos, é derrubar os preconceitos. Nessa área tem muito preconceito. A gente estava falando na semana passada que a pessoa já pensa logo, eu não sou louco para me tratar como psicólogo, eu não sou louco, e eu não estou completamente pirado para me tratar como psiquiatra, né? A gente tem aquela visão de que... Mesmo, né? E não é isso. E família também é muito difícil tu admitir. Eu acho que talvez seja mais difícil tu admitir que a tua família tem problema do que tu tem problema. Sabe? Apontar. De tu chegar e falar assim, não, a minha mãe tá errada nisso, ou, sabe, ou a minha esposa, o meu marido, não sei o que. É muito difícil, né? Então, também um dos objetivos nossos aqui hoje é ter essa conversa aberta, ter esse bate-papo, tirar dúvida e trazer para as pessoas o seguinte: estamos evoluindo numa sociedade, num convívio onde nos permite debater essas coisas, analisar e procurar ajuda, né? E procurar ajuda certa, não é procurar uma pessoa que vai fazer algo espiritual, que não é espiritual, mas enfim, vai fazer algo que não é científico para ajudar a tua família. Conversar com especialistas, com pessoas que estudam o tema, que têm conhecimento do tema, para poder realmente desenvolver um melhor caminho. Uma coisa que a gente tem muito no nosso mercado, hoje, as equipes, a maioria são constituídas por mulheres. A minha equipe nas 3 lojas são, e quando a gente vai no mercado a gente vê que tem muita corretora.
até pela questão da flexibilidade de horário que a profissão dá, as mulheres acabam buscando esse tipo de profissão também porque pode dar uma boa remuneração e elas conseguem conciliar as outras jornadas que elas têm. E a gente vê muito também a mãe solteira. Hoje é um quadro que a gente vê bastante a família que é constituída da mãe e o filho ou os filhos. Né? Como é que essa estrutura familiar, essas mudanças de estruturas familiares, até ampliando um pouco mais, porque na verdade nós partimos de uma família padrão que existia no passado, quando que a gente foi criada, e hoje a gente já entende que existem famílias que é com 2 pais, né? Família que é com 2 mães, família que é, como eu falei, só a mãe com o filho. Essas situações também são analisadas na terapia sistêmica? Completamente. Eu me lembrei que quando eu era... Nossa, eu acho que eu tinha menos de 15 anos, estava vendo o Fantástico, então já faz bastante tempo. E aí saiu uma reportagem que era no Reino Unido falando sobre os casamentos e o aumento do número de divórcio. E aí eu me lembro que aquela pesquisa, eles perguntavam lá, eu sei que o dado que eu lembro até hoje é que parece que 30% das pessoas que estavam se casando já estavam pensando no divórcio. Como elas estavam lá se casando, fazendo os papéis, tudo, e já pensando como é que ia ser para se divorciar, tá? E hoje em dia, acho que a taxa, assim, não sei os últimos dados, mas é 50%. 50% dos casamentos acabam terminando em divórcio. Então, e esse caso que tu mencionou da mãe solteira, tem toda essa questão machista e patriarcal que a gente tem, que o homem realmente é bem mais fácil ir embora, deixar a família. E eu acho que mais do que abordar essas famílias assim da mãe solteira com o filho, a gente trabalha, e aí já faz um tempo, desde que eu comecei a estudar a sistêmica, que já faz uns 10 anos quase, com as famílias mosaico, que a gente chama, que são essas peças, é a mãe solteira com seu filho, com o cara separado que já traz os filhos de outro casamento. Então é como se fosse parece uma salada de coisas, mas é exatamente aí que a sistêmica tem as ferramentas para ajudar. Como é que se integram essas coisas, como é que vai fazer para... Tá bem, nós vamos casar, mas o nosso filho natural é mais filho do que o teu filho que tu trouxe da outra casa. Já não vai dar certo. Então são coisas que é bom combinar antes, né? O casamento é um contrato. É um contrato que às vezes as pessoas fazem e acham que elas têm uma versão do contrato, e acham que a da outra pessoa é a mesma versão, mas eles nunca sentaram para bater os pontos. Então o cara tá ali tranquilo, acha, não, eu tô com o contrato na gaveta. Que eu não contrato de gaveta, né? Mas eu tô ali, eu sei, eu casei com ela, eu sei que ela vai cuidar dos filhos, ela vai ficar em casa. E ela tem mas não era o que eu estava pensando, eu pensei que eu ia poder estudar, trabalhar. Então, é um contrato que a cada dia se renova. Agora mudou, vou trazer o meu filho do outro casamento, qual é o contrato que a gente vai fazer? Então, as pessoas têm que conversar, têm que saber conversar, têm que saber ouvir, têm que ter empatia. Isso tudo diminui a chance das disfunções. A comunicação é sempre a peça mais importante. Não quer dizer que... Diminuir a dificuldade, todo mundo vai ter, né? Acho que a questão não é quem tem dificuldade. Um casamento que dura não é porque ele não teve dificuldades, é como as pessoas lidaram com a dificuldade, como elas resolveram. Com certeza, né? Com certeza. Dificuldade tem um monte. Pessoa sozinha já tem dificuldade. Exato. Que nem o doutor falou, a família te constitui sozinho, num CEP. Né? Então aí tu para pra pensar, imagina... Por que outra pessoa, né? Por que eu falo? Lá e tal. Mas por que eu falo isso? É porque para as pessoas entenderem, né? Por que até sozinho? Quando tu tá sozinho, quando tu constituiu ali a tua casa, tem toda uma estrutura invisível que está se constituindo, que é quem vai gerenciar aquela casa, quem vai ser responsável pelas contas, quem vai ser responsável pela manutenção, quais são as regras daquela casa. Quando tá sozinho, tu não tem que negociar com ninguém. Exato. Mas tu tem que estabelecer. Não é a tua mãe e teu pai que ficam lá na outra casa que vão vir dizer
que tem que comprar no supermercado. Então, quando tu tá gerenciando, tu tá constituindo uma família sozinho. E aí, se tu tem vontade de ter outra pessoa, essa pessoa vai ter que participar dessa organização que tu já tem. Tu vai ter que adaptar a tua estrutura a ela vai adaptar a ti, e aí vão ter que conversar se vão querer ter filhos, e se vão querer ter cachorro, e essas coisas todas. Mas o endereço, como diz, 99% das vezes define que ali tem uma família. E hoje a gente vê uma dificuldade muito grande dos filhos saírem da casa dos pais, né? Eu percebo isso. Eu acho. Percebe, né? Pai, eu acho. Tu quer falar? Andressa. Tu quer falar? Não, Andressa. Nada pessoal, Andressa. Nada. Mas assim, na minha a gente vai dar um intervalo agora que vai acabar ali o prazo da bateria. Mas eu volto com isso aí, eu vou voltar com isso daí. E nós vamos agora atrelar ao mercado imobiliário também, falar um pouco dos impactos na carreira da pessoa, na profissão. Podemos fazer assim? Claro. Então vamos só dar um intervalozinho ali, se o Jonathan já está desesperado lá fora. Bota no mudo e a gente já não saiam da live, a gente já vai voltar. É 1 minutinho, a gente já volta. Vai e bola. Voltamos então com o nosso quadro e continuamos a conversa com o Dr. Marcelo Tavares, a conversa que está bem boa. Está tentando explicar para nós três aqui o que é a terapia sistêmica. E nós estamos tentando entender. E nós estamos fazendo cara de que estamos entendendo. A gente está fazendo. Ouvisse os exemplos que eles trazem aqui, só falta dar o nome, o CPF, o endereço. E esse cara que faz assim. E a filha que faz assim com o pai, assim, assado. Ela tem problemas, ela tem. Não é eu. Eu tinha um amigo meu. Eu tenho um amigo meu que a filha dele tá indo mais para casa do namorado do que ficando lá em casa. E isso aí. Para, Fred. Eu queria saber se é um problema do pai, se o pai é que realmente não tá. Mas eu queria falar um assunto aqui, não é um assunto, só um complementar, que na semana passada vocês estavam falando sobre essa questão da psicofobia, do preconceito, né? Estavam falando aqui com o Rafael. E tem algumas coisas que a gente fala no dia a dia, principalmente quando a pessoa está lá no consultório, né, que já passou por essa etapa, e todo mundo que chegar no consultório psiquiatra teve que em algum momento lidar com um certo preconceito ou resistência, ou até as suas questões individuais de aceitar, poxa, eu estou tão frágil que eu preciso ir no psiquiatra. O trabalho do psiquiatra e do terapeuta, ele é feito com a parte saudável da pessoa, não é feito com a parte que está com dificuldades. Então, a pessoa tem que ter uma boa condição de saúde mental para poder fazer um tratamento psiquiátrico ou um tratamento de psicoterapia. Então, lembre-se, se você está pensando, será que eu devo fazer terapia? É porque já tem aí uma saúde de perceber que, olha, tem uma partezinha aqui que não está funcionando muito bem, mas a minha parte principal é saudável. Mais ou menos como a gente falou com as famílias. Não é completamente disfuncional. Tem alguns momentos mais críticos que se torna disfuncional. Então, esse é um caminho para a gente vencer esse preconceito. Porque é assim, a gente não trabalha... A pessoa que é muito grave, ela não passa nem no consultório, vai direto, fica internada, faz seu tratamento e depois, quando ela melhora, aí ela pode fazer o tratamento de psicoterapia e pode ir no consultório. Mas o grave é internado no hospital, né? Então, para fazer tratamento, tem que ter saúde. Então, usem isso, né? E muitas vezes a gente fala assim, que a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, né? É até uma pergunta que eu ia fazer baseado nisso.
tem um ponto chave que a pessoa consegue perceber que ela precisa de ajuda? Não tem um ponto. Eu acho que sempre que tiver o sofrimento, prejuízo. Né, que a pessoa tinha que estar se prejudicando, seja porque está fazendo algo pior do que ela fazia antes ou com um sofrimento maior do que antes. A questão da sistêmica e da casa, né? Acho que das coisas mais graves e mais difíceis que pode ter é o cara tá no final do dia pensar assim, agora é hora de eu ir para casa. E aquilo dá uma sensação de repulsa ou de evitação. Não queria ter que ir para casa. Eu acho que essa é talvez a pior coisa que pode acontecer e é um sinal mais grave. Olha, tem que ver o que está acontecendo. Porque não quer ver a esposa, porque não quer lidar com uma questão com o filho. Tu não conseguir entrar na tua casa é uma das coisas mais graves. E fora isso, como diz, qualquer sinal de prejuízo e sofrimento, vale a pena passar no psiquiatra que seja, né? Porque o bom psiquiatra não é o cara que vai chegar e vai te dar remédio toda vez que tu entra lá. Ele primeiro vai fazer uma avaliação e a psicoterapia pode ser uma indicação de tratamento, combinada com remédio, isoladamente. Pode ser que o cara vá, acho que tu precisa, vai numa psicóloga para fazer terapia, vai fazer outra linha, acho que a tua linha é mais, tu te beneficiaria de fazer psicanálise, que é outro tipo de tratamento, né? Ou terapia cognitivo-comportamental. O psiquiatra tem que ser capaz de avaliar até isso, qual é a linha de psicoterapia que seria melhor para o caso. E a pessoa tem que aceitar, né? Cara, conversar. O Marcelo pegando um gancho agora, que eu vi muita gente postando, e tem uns vídeos que estão viralizando assim muito no Instagram, que é um vídeo de um cara chegando em casa e vem uma legenda assim: só os homens sabem o que se passa na cabeça nesses minutos que você passa antes de descer do carro para ir para sua casa. Que a maioria ficam no carro pensando o que vai fazer quando entrar dentro de casa. Tipo eu não sei porque que tá viralizando bastante isso, entendeu? Parece que é um problema. Tá? Eu já fui casado, já fui hoje sou sozinho e tal, mas eu fico imaginando o que um homem, um pai de família estaria pensando nisso. É um problema disfuncional de ter um problema de entrar na sua própria casa com a sua família. Eu acho que sim. Eu acho que essa pessoa está sofrendo. Né? Está sofrendo, né? Que o doutor esse exemplo que eu disse. Eu me colocando no lugar, porque eu nunca tive esse problema. E poderia ser, para simplificar, né? Para chegar no trabalho, o cara já começa a se sentir mal, porque não quer ter que lidar com algumas situações. Isso não é um sinal bom. Não. Mas eu acho que entre todos, o de entrar na própria casa é o pior. Eu acho que ali é o caso base, mais né? grave. E vai ver alguma coisa. E tem uma coisa que é o seguinte, é que é muito claro, né, essa questão de tu não querer ir para casa, mas tem formas mais camufladas disso, que é a pessoa que fica, por exemplo, trabalhando. Isso. Ela se entrega ao trabalho exatamente para não ter que lidar com outras situações. Entendeu? Aí a pessoa ela passa pelos demais como um workaholic, alguém que é apaixonado pelo trabalho, que está trabalhando e tal. E na verdade ela pode estar fugindo de outros problemas que ela não quer encarar. E ela, dentro daquela função do trabalho dela, ela sai daquele mundo e não visualiza aquele problema que ela está tendo. Então não é tão claro como essa questão de tu parar na frente de casa e não entrar, mas também é uma situação mas o doutor deixou bem claro mesmo, quando ocorre o sofrimento, é ali, só que para ele, né? De fato é mesmo, quando tu vai pensar isso, indo pro lar. Tua base, né? É a tua base. Isso aí. É o sofrimento, tudo que te causa sofrimento já acende o sinal de alerta. O mundo ideal seria que tu fosse trabalhar de boa, chegasse, assim, é aquela coisa, tipo, domingo de noite, né? Aí tu pensa, vai começar a semana. Se tu pensa, vai começar a semana, já é um problema, não tá legal, né? O legal é, vai começar a semana, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que. Tu ir pro trabalho de boa
e tu ir pra casa de boa. Tu querer ir pra casa também, né? Chegar o fim de semana e tu, pô, tô bem, vou aproveitar o fim de semana, vou curtir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse que seria o ideal, né? Quando o cara o equilíbrio. jogar um futevôlei, e a mulher não deixa? Podcast, fazer tudo na semana e chegar 11 horas da casa. Não vai. O que seria isso aí? Só pra deixar bem claro aqui pra minha esposa. Aqui. Tem que ver, senão é uma fuga, né? Tudo isso que a pessoa inventa não é uma fuga. O que ele não vai imaginar, Pra arrumar um bom ligado, quer ver? Agora tu vai ter que parar o carro na frente e ficar pensando o que tu falou. Não. Tavares, me diz uma coisa. Agora, pegando tudo isso que a gente falou e analisando o impacto na questão profissional. A gente falou um pouquinho agora, mas o impacto na questão profissional. E o impacto da profissão também nesse sistema ali, me faltou o termo agora, mas no sistema familiar. Né? Como é que essas duas partes se interagem ali para que a gente possa trazer o tema agora para dentro do mercado imobiliário, pensando assim? Quando tu fala do mercado imobiliário, lembro, como tu falou do estilo de vida, que tem o corretor, os horários, mencionou as mulheres, né? Eu acho que tem que avaliar se a pessoa está numa família que tem já um cônjuge, essa pessoa tem que saber vamos dizer, com quem ela está lidando, né? Que se tu vai casar com alguém que trabalha nesse ramo, entender como é que funciona, as dificuldades que vai encontrar, os benefícios que vai ter, e cada um poder fazer a sua avaliação, primeiro individual, e do que espera daquela relação, do que gostaria, quais são os seus limites, né? Por exemplo, eu não posso ter um marido que não tenha hora para chegar em casa. Se ali tem um limite, talvez um corretor não seja uma pessoa, ou tudo bem, eu tenho esse limite, mas eu sou capaz de ceder, eu sou capaz de flexibilizar. Isso sempre vai ter que estar sendo negociado, vai ter que ser apresentado. Talvez, como tu mencionou, muda a circunstância, a pessoa não era desse ramo e passa a ser desse ramo. Não dá para pensar isso como uma decisão sozinho. Agora me deu vontade de ser corretor, azar, quem casou comigo tem que aceitar. Vai se dar mal, ou quer dizer, tem uma grande chance de se dar mal, justamente por não se enxergar conectado com essas pessoas. Se achar que é sozinho, que não afeta os outros, que não vai importar, vai se dar mal. Então, essas decisões, quando tu é casado, tem que pensar, conversar, e aí, que bom se tu tiver um casamento que tu pode conversar sobre as coisas, dialogar sobre mudanças que podem ser tão impactantes. Se tem filhos, tem que levar isso em conta, como é que isso vai afetar. Eu acho que a questão toda é o diálogo, o diálogo e trabalhar em equipe, né? Vocês que trabalham nesse ramo, vocês têm uma equipe de retaguarda e que sabe que vocês trabalham com isso, né? E se começa a ter dificuldade com isso, vai ter que trabalhar em equipe. Daqui a pouco tu vai ter a filha, vamos ter que mudar alguma coisa nos nossos horários, não vou poder mais fazer aquela história. Poxa, mas quando eu casei contigo sempre foi assim, por que vai mudar? Vai mudar porque as coisas mudam e a gente tem que ser capaz de se adaptar a essas mudanças, né? Como eu disse, a disfunção às vezes ela aparece por um excesso de rigidez, de não conseguir mudar, não conseguir se adaptar, e aí já não funciona mais, né? Mas eu acho que tem a importância nisso aí na empresa e na família. Muitas vezes a gente acontece as coisas para mudar, né? Tem coisas que a gente muda e depois acontece, né? Eu vejo muito isso aí, a gente tem que esperar acontecer para mudar, e a gente ser flexível para isso, né? Enxergar que benefícios naquilo, conversando com a pessoa que tu tá convivendo. Comunicação, né? Comunicação. Né? E tu vai ver o lado bom, né? Tu vê o lado bom, se eu fizer isso aqui, a gente vai melhorar nisso. Isso. Vai ter alguns problemas? Claro que vai ter, todo lugar. Então, mas só que o benefício é muito maior. Né? Por exemplo, pegar uma vinheta, assim, né? Não é um caso específico, mas que
o homem pode estar mais ligado em, vamos dizer, ganhar mais dinheiro, que aquilo seja o mais importante. E aí ele vai fazendo carreira e tem a oportunidade, sei lá, de mudar de agência, mudar de imobiliária, mudar de cidade. Agora eu vou mudar lá para Santa Catarina, porque o mercado imobiliário está melhor, e a gente vai ganhar mais dinheiro. E aquilo ser suficiente para ele. E se ele não tiver aberto a ouvir a esposa do que para ela é mais importante, vai ter um problema. Não ele pode estar convencido, olha, para mim é mais importante dinheiro, dinheiro resolve tudo, se a gente ganhar mais dinheiro tu não vai fazer cara feia, vai fazer cara feia, vai dar, que nem a gente falou aqui no intervalo, vai chegar de noite, não vai ter relação, aí o cara não entende por que ela não me aceita, não me procura, por uma série de coisas que já estão mal organizadas, que vão aparecer em todas as partes da relação, inclusive na sexual depois. E na nossa relação, e no nosso ramo exige muito a gente trabalhar fora do horário comercial e finais de semana e inclusive feriados muitas vezes. Sim. Isso. Que é como para o médico, como para o advogado, como... a pessoa tem que saber com quem está lidando, né? Não pode dizer, eu não sabia que era assim, vai ter problema. Se descobrir que eu não sabia que o corretor podia ter uma reunião às 9 da noite para fechar um negócio, vai ter problema. Então as coisas têm que ser combinadas, conversadas, né? E às vezes até também a implicância naquela questão profissional, ela pode ser, como a gente estava falando, um reflexo de uma outra situação. Claro. Ela pode vir de uma outra situação que a pessoa vai e atinge naquela parte profissional, que talvez ali ela enxerga que consegue te impactar, né, mais naquela situação. Então daqui a pouco ela vai e ataca ali, né? E eu tenho um amigo que trabalha junto com a mulher. Ele e a mulher trabalham. Um amigo pegou um amigo. Não sou eu, né? Um amigo que trabalha. Mas assim, né, eu tô brincando porque a Andréia trabalha junto comigo na imobiliária. Essa questão também da família dentro do ambiente empresarial, do ambiente de trabalho, né? Como é que isso pode estar impactando no sistema, mais uma vez, né? Falando de novo do sistema, como é que impacta no sistema? O negócio familiar, ele agrega uma dificuldade, né? Que é justamente a flexibilidade, as alternâncias de papéis, às vezes as combinações, às vezes tem questões de hierarquia, é uma dificuldade a mais, né? Mas também pode ter as suas vantagens, né? De uma maior afinidade, um entrosamento, aquela comunicação às vezes não verbal, né? Que pode ser benéfico. Então certamente tem um impacto que, podendo se trabalhar isso bem, pode ser até positivo, mas vai exigir mais de cada um de vocês, né? E às vezes são regrinhas simples de dizer, olha, quando a gente sai daqui a gente não fala de negócio, né? Ou aqui dentro a gente não se chama desse jeito. Às vezes são combinações mesmo, simples, mas que fazem diferença. Mas certamente negócios familiares ou em trabalhar um baita desafio, familiar, é um desafio maior. Nossa. Aumenta o desafio, né? Qual é a hierarquia? Freire. Não, mas assim, André aqui, Andressa aqui, o Freitas aqui. Não, a alternância de funções que ele fala realmente é interessante, porque lá na loja a Andréia manda e eu obedeço. Agora lá em casa não, eu obedeço e ela manda. Sim. Entendeu? Tem essa alternância, tem essa variação de casa. Porque combinado antes não sai caro, né? Sim. Então tá bem combinadinho. Sim, tá no contrato, tá no contrato. Tá no contrato. Eu tô perguntando, né? Eu achei que o doutor ia falar assim, ó. Até marca uma hora comigo, então, de uma vez. Tá no contratinho, mas por motivos alheios. No contrato tá ali. Mas tudo bem. Isso aí é uma coisa, tu perguntou, era uma pergunta que eu ia fazer também, o quanto poderia afetar no trabalho não trabalhando junto. Né? Tu tem problemas, né, às vezes emocional em casa e tudo, e daqui a pouco como é que poderia separar isso do trabalho, por exemplo? Né, a gente pode ter um problema familiar, alguma coisa, e para não carregar isso para dentro da empresa,
trabalho. Isso vai muito da estrutura de cada um, mas com certeza, se estiver fazendo terapia, se estiver cuidando desta habilidade, assim, trabalhando essa questão num outro lugar, talvez fique mais fácil de separar. Não separar, porque ninguém vai esquecer. Sim. Mas poder direcionar, né? Como assim, se tem essa questão te afetando, uma questão particular, e ela estiver solta, às vezes o cara acha que está bem resolvendo, até como o Freitas falou, trabalhando demais, mas aquilo fica ali latente, e aí um cara te esbarra e aquilo transborda. Então, o caminho é tu resolver as questões no âmbito adequado. Se estão te afetando nesse ponto, como a gente falou, se está tendo prejuízo, está tendo sofrimento, procurar uma ajuda de um profissional, e vai te ajudar a trabalhar, inclusive, as tuas capacidades de direcionar isso, de não deixar isso te afetar tanto num outro ambiente, mas precisa trabalhar as questões, né? Exatamente. O cara dizer, não, agora eu esqueço e vou trabalhar. Não, ele pode achar que está resolvendo e uma hora vai aparecer. Aí o cara explode, aí o cara... Eu tinha uma história que mas já está passando muito tempo. Fala. Agora me lembrei. Fica uma super história vontade por mim. é que eu não sei como é que eu vou ser recebido em casa. Caiu a live. Pode falar. Não, o corretor, eu acho que isso que tu falou fez eu me lembrar. Eu tinha uns 12 anos e fui com o meu tio num showroom que era ali no Iguatemi. Eu acho que era... Olha, talvez aqueles primeiros prédios ali da Nilo Peçanha na frente do Iguatemi, antes de Jardim Europa, antes de outras coisas. E o meu tio estava lá conversando com o cara, e eu não sei por que eu estava lá com 12 anos sentado com ele, e ele conversando com o corretor. Tinha as maquetes lá, e aí ele falou, e o cara tá vendendo, e o meu tio ia comprar mesmo, ele era um bom cliente ali, né? E aí ele falou, e o meu tio falou, meu nome é fulano de tal. E aí o corretor falou assim... O senhor é o fulano de tal, mas o senhor é irmão do Beltrano? Sim, é meu irmão. Aí olha o que o corretor falou para ele. Sabe que uma vez eu estava vendendo estava vendendo uma casa para o seu Beltrano, que é o seu irmão, e aí ele combinou tudo comigo, e aí na hora de fechar o negócio ele foi lá, acho que comprou direto com o vendedor, meio que me passou a perna, mas daí não, é assim. E aí sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone dele que tinha no cadastro e liguei para a casa dele, falei com a esposa dele e menti que ele tinha sofrido um acidente na estrada. Falou isso pro meu tio. Essa aí foi o cara. Aí o meu tio ficou assim, falou: nossa, né? Olha, com essa tu acabou de perder um negócio, mas meu tio ficou furioso, né? Que eu vi ele assim, mas eu acho só porque tava comigo, ele saiu assim, mas o olho dele chegou a ficar vermelho. E eu pensei, mas que vendedor, né? Agora é essa que vocês anotam nos anais dos atendimento bizarro, a gente o que eu acho? Esse cara, ele, claro, ficou super magoado, enfim, talvez até o cara tenha passado a perna dele, mas ele não teve estrutura para conter aquilo. Ou porque ele não tratou, porque ele não falou com ninguém, e foi transbordar justamente aí. Quando ele, então tu não sabe o que vai fazer transbordar. Entra um cara ali, te olha diferente, transborda uma coisa. Tu vê o cara tratando a mulher dele de uma forma diferente, aquilo te aciona. Então a gente tem que estar com as nossas questões bem trabalhadas todos os momentos para aguentar o tranco, né? Imagina, e mesmo trabalhando uma história. Mais uma venda. Tu pode contar em qualquer lugar, até um podcast, mas a gente vai contar na hora da venda aí. Sensacional. E pior que na cabeça dele provavelmente ele vai dizer assim, outro que não quis comprar comigo. Que azar que eu tenho. Essas coisas só acontecem comigo. Mas isso acontece bastante, por isso que eu perguntei, por nós sermos autônomos, isso requer uma pressão maior. Questão de grana ali. Então, se tu não tá bem em casa, chega, tá com um problema, tu não consegue fazer um atendimento, tu não consegue ficar martelando aquilo. Tu não vai por inteiro trabalhar, né? Tu fica com aquela pendência, né? É que às vezes o que acontece por exemplo, e a gente também é gestor, né? Então, às vezes tu sai com um problema, mas tu tem que entrar na loja sem o problema. Porque eu não posso passar para a equipe que eu tô mal.
que eu tô com uma situação assim assado. Então eu tenho que chegar e botar um personagem, literalmente vestir um personagem, para entrar motivando o pessoal, sorrindo, cumprimentando, e vamos lá, galera, vamos vender, vamos fazer e tal, porque é uma questão de que eles não têm culpa do meu problema. Entendeu? Então eu não posso chegar e despejar neles o problema que eu tenho. E eu não posso puxar eles para baixo, porque eles precisam daquele dia estar motivados, estar na busca do resultado deles. Então, às vezes, é claro que essa questão de transbordar daqui a pouco, se isso é repetitivo, se tu tá sempre nessa situação, daqui a pouco do nada tu vai brigar no trânsito, tu vai fazer uma loucura no supermercado lá, que o cara pegou a última caixa que tu ia pegar e tal. Então acaba estourando em algum momento, né? Mas em algumas circunstâncias do nosso dia a dia, a gente como gestor e às vezes até como corretor no atendimento de um cliente, não dá, eu não posso chegar no cliente e virar para ele, não, pá, tá, vamos dizer que eu liguei eu vim aqui, mas ó, eu tenho que ser rápido porque eu já briguei com a minha mulher lá em casa, porque ela já falou que eu tô trabalhando no sábado, e aí eu não dou atenção para as crianças e eu tô aqui por tua causa. Não posso falar isso pro cliente, né? Não, o corretor tá falando com o cliente que ele vai trazer o dinheiro diretamente para você, né? Ali o meu caso ali, eu trato com pessoas todo dia que estão com problemas. Cara, a desocupação é problema. É só problema. O Jonas trabalha na parte mais de locação. E cara, assim, ó, eu vou te dizer, não é um caso, 2 casos, assim, ó, é 50% para mais da galera que tá tentando resolver o problema com a entrega de um apartamento. Tu tá entregando um apartamento de locação. Já para muitos é um problema. São poucos que estão comprando um imóvel, tá entregando um apartamento e tá tri de boa. Não, tem que pagar, não sei quanto. Eu estraguei, meu cachorro comeu a parede, não pintei, não fiz nada, beleza. Mas a maioria é problemas, sabe? E eu comecei a lidar, é uma parte de mim que eu comecei a desenvolver, é saber lidar com pessoas completamente estressadas, que estão descontando a raiva naquele momento ali. E eu comecei a identificar isso. São pessoas que descarregam tudo em ti ali. Cara, se eu fosse mostrar pra vocês, cara, isso é um absurdo. Mas tu vê que a pessoa tá só... É o para-choque do negócio ali. Sim, mas tu vê que a pessoa tá só descarregando porque tu é a pessoa que tu se atravessou na frente. Ali, né? Tu é o canal. É incrível, cara, como tem pessoas desequilibradas ou nesse ponto que tu tá falando, que ela tá procurando um momento para descarregar, sabe? Tu trabalha com pessoas que normalmente vão estar num momento difícil. Né? No momento difícil. Cara, separação. E já reconhecer, assim, olha, eu sei que tu está num momento difícil, vamos ver como é que eu posso te ajudar nessa hora. Aí tu já vai quebrar um pouco. Mas tem que reconhecer, se tu tratar eles de igual para igual, e aí eu também quero resolver, daí tu vai entrar na zona do atrito dele, né? É bem isso aí. Você falando, hoje eu tive um caso, porque eu sou muito, muito tranquilo para resolver esse tipo de caso. E hoje, eu não sei porque eu não tava muito bem. Hoje eu não tava muito bem. A menina falou para mim coisas que eu já tinha explicado para ela 10 vezes. E aí eu fui, vamos dizer assim, não grosso, mas ríspido com ela, sabe? Daí deu, né? Sim. Ela mandou um podcast ali pra nós. Tu ligou pra mãe dela e disse que ela tava no hospital. Mas é incrível, cara, que é uma das partes que eu tava falando que eu consegui desenvolver na minha vida, que é reverter a situação do ódio pro carinho. A pessoa chega com um problema, querendo te botar no fogo e sai de lá agradecendo. Eu sou testemunha. É incrível isso. É incrível. E eu acho que eu sou um pouco meio psicólogo, cara, porque o que eu vejo das pessoas, e eu trago muito pra mim, pra minha vida isso daí, e é muito gratificante, cara. É muito gratificante. A única coisa que ele não vê é a nossa live. Então eu tive que pegar aqui para agradecer o pessoal, porque, né, então,
A Zeli entrou aí na live. Obrigado, Zeli, por estar participando com a gente aqui. O C. Ramires Soares também. Chico Aloha. Chico Aloha. A Dani Monteiro está conosco na live aqui. O Edson Kleber Xavier. Olha aí, até o tio tá aí, ó, o Zequinha. Olha aí, o Zequinha. O tio Zequinha tinha que estar, né? A Kelly Beatriz, aí, obrigado, beijo, Kelly, beijo. Aí por prestigiar a gente. Aí, que faz, então, pessoal, a gente vai dar uma paradinha agora rapidinho, 1 minutinho, a gente volta só para nos despedirmos aí do pessoal e a piada do Jonas, né? Não pode faltar o nosso quadro mundialmente conhecido. Ô, louco, bicho. Faz muito tempo, mas eu me lembro que você ficava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O seu comportamento egoísta sempre era difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento difícil. Viver é uma arte, eu não fiz, só que precisa cuidar. Pra perceber que essa maneira é o maior desperdício. Porque o amor pode estar no seu lado. O amor é o calor e a guerra salva. O amor tem sabor. Pessoal, voltando então para a nossa fase final do programa. E aí a gente tem aquele quadro que a família toda se reúne, né? A família que estava aí conturbada, com momentos difíceis, disfuncional. A família agora ela vai briga para ouvir. Exatamente, né? Agora junta todo mundo e é aquele momento de confraternização para ouvir o nosso quadro famoso. Piada do Jonas. A piada do Jonas dessa semana, quem mandou foi o Galvão. Galvão. Grande Galvão. Grande Galvão. A piada começa pela... A mãe tinha 3 filhos. A mãe tinha 3 filhos. É o Peninha, o Gotinha e o Tijolinho. Aí o Peninha um dia perguntou pra mãe assim: mãe, por que tu mandou... Por que tu botou meu nome de Peninha? Ah, meu filho, é que uma vez caiu uma peninha na tua cabeça. Aí veio o Gotinha, né? Perguntou assim: não, mas por que o meu nome é Gotinha? Ah, porque uma vez, filho, quando tu era pequeno, caiu uma gotinha na tua cabeça. Aí veio o Tijolinho e... Ai. Mas foi tri a cena. Gostei da cena. Meu pai do céu. Acho que chegamos no limite do humor. Tá louco. Tá bom, Jonas. Tá bom. Tá joia. Se ficasse mais boa, eu espero que essa piada não tenha atingido nenhuma fobia das que estão em voga agora. Pra gente não... Se bem que a gente podia começar voltar a tentar... cultivar haters, né? Porque os haters nos seguem, nos perseguem, né? Aumenta a nossa visibilidade, né? Mas então... Acho que hater é sucesso. Sempre, né? Sim, a gente precisa ter hater, né? A gente precisa ter hater. Então, obrigado, Jonas, obrigado. Chegamos então ao final do nosso episódio, nosso segundo episódio da série da Mente do Corretor. Eu acho que mais uma vez foi bem bacana, bem interessante, muita coisa que tem para conversar. Eu ficava meio preocupado do que a gente ia ter para falar com eles, mas eu acho que cara acaba e a gente quer fazer um monte de perguntas, um monte de outras perguntas, muitas perguntas, muita coisa para saber. Só que o Jonas fica se consultando durante o episódio, né? O Jonas fica se consultando, aí não dá, né? Aí fica complicado.
Pega a consulta gratuita, pega no 0800 a consulta. Ele, Aproveitar o momento. Você vai secar a conta. E não vai atrás, né? Depois manda a conta, 220, e a meia hora. O Tavares tá de olho no telefone, já falou assim, tá demorando demais essa live aqui, ó. Já bateu 2 horas minhas de consulta aqui. O taxímetro. Mas, doutor Marcelo Tavares, muito obrigado pela presença. Fica à vontade aí para colocar como o pessoal te acha, teu canal, YouTube, redes sociais. E muito obrigado por ter participado com a gente, ter dedicado essa hora aí pra gente aí. Foi bastante esclarecedor em vários aspectos. Obrigado pelo convite, Freitas, o Jean e o Jonas. Realmente passou rápido o tempo, acho que fiquei mais do que eu deveria, do que a prudência exigia para o momento, mas agradeço o espaço. Sempre é importante a gente que está nessa área da psiquiatria, da psicoterapia, da saúde mental. Eu acho que a gente tem o dever de aproveitar todos os espaços que forem oferecidos para levar informação. Eu sempre tenho essa visão de expandir as coisas e talvez pela visão sistêmica enxergar que aqui nós conversamos, vocês três, atingiu a família de vocês e talvez tenha atingido gerações futuras que nem chegaram ainda, né? Como ele que vai ter a filha. Então, sempre que quiserem, organizando as agendas aqui, né? Eu estou à disposição, foi um prazer mesmo, uma conversa muito legal. Tá aqui com vocês. Para me achar aqui pelo Instagram, onde a gente está agora, é @MarceloBTavares, B de Belmonte, B de bola. Vai aparecer embaixo no vídeo aí pro pessoal depois no YouTube. E tem ali no link da bio, tem meus contatos, tem o canal no YouTube também, que daí é Marcelo B. Tavares, que eu comecei há poucos meses aí, vou colocando, eu faço tudo sozinho, edição, tudo. Então eu vou colocando aos pouquinhos também, sempre com, assim, um assunto que está ali, é um assunto que, quando eu faço vídeo, é que eu acho que pode ser importante para alguém. Eu sei que o Freitas assiste lá, com certeza. Dá um feedback, é muito importante. Com certeza. Então, nesses 2 caminhos, no Instagram, no YouTube pode me achar. No Instagram, no link da bio, tem todos os meus contatos, tem agenda online, quem quiser marcar, é um sistema que funciona bem, tem ali os horários que estão ainda disponíveis. E muito obrigado pelo espaço, quando quiserem, estou à disposição. A gente que agradece. Eu gosto de assistir os teus vídeos do canal. Gosto de ter a oportunidade de discutir esses assuntos. Acho muito bom saber que existem profissionais que podem ajudar a gente nessa área. As pessoas não têm preconceito, sabe? Se você escutou alguma coisa agora aqui e se identificou com alguma coisa, isso não é um problema, pelo contrário, é o início da solução. É que você está começando a entender que realmente pode ser ajudado em algum aspecto. Isso a gente quer, é esse o nosso objetivo. A gente traz isso aqui de forma bem amena, bem até superficial também, pelo tempo que a gente tem, que a gente não pode se estender, e pelo nível de conhecimento que a gente tem, né? A nossa mesa não tem conhecimento nessa área, então o conhecimento é bem superficial, mas é para botar aquela sementinha, né? Para que a pessoa comece a pensar nisso, a olhar isso de forma diferente e entender que tu pode contar com um profissional que pode te ajudar a te entender melhor, a entender as situações melhores, né, que tu passa, te tornar um profissional melhor, te tornar um pai melhor, te tornar um filho melhor, né, um amigo melhor. Então, essa que é a ideia nossa aqui. Então, obrigado, Tavares, obrigado por dedicar essa hora pra gente aqui, ter tido a paciência de aturar esses 3 aqui, né? Janzito? Eu gostaria de pedir, se é possível, né, doutor, de deixar uma dica, de repente, para o pessoal que está nos assistindo, para os corretores, que dica a gente o senhor poderia deixar para nós aí? Eu acho que o principal é olhem para o que está acontecendo dentro de casa. Eu acho que antes de pensar no negócio, no dinheiro, no cliente, sabe, dá aquela verificada em casa, como é que estão as coisas, se está tendo essa vontade de voltar para casa,
Eu acho que isso é o fundamental, porque qualquer coisa que faça nesse aspecto, cuidar o que está acontecendo dentro de casa, é o que vai, se isso fosse tipo uma ação do mercado, é a ação que tem mais chance de valorizar. Cada investimento que tu faça nesse aspecto, ele tem muito mais chance de te render em bem-estar, em paz, e até depois reverter em dinheiro de verdade, quando tu for trabalhar, melhora. Então a dica é, olhem para o que está acontecendo dentro de casa, isso que vocês chamam de lar, e depois olhem as outras coisas. Perfeito, muito obrigado. Eu aprendi muitas coisas aqui também, né? Muito bacana mesmo. É um assunto assim que eu me interesso muito. Se deixasse aqui também, aí que eu gosto de trabalhar com pessoas também, né? Então é um assunto que me interessa. Mas muito obrigado pelo prazer. Pelo estar conosco aí. Obrigado, Janzito, pela presença. Joninhas. Então, eu quero falar aqui dos comentários também. Claro, vai falar dos comentários? Agora que o pessoal já foi até dormir. O pessoal já foi até dormir, ele vai falar dos comentários da live. O Alexandre Baron falou aqui, estamos ligados aqui, abraço, doutor. Essa é família. Olha aí. Tem os filhos do Alexandre, a Cláudia, a Elisa aqui também mandou palmas, a Cris. Coisa boa. A Andréia, tá todo mundo. A Cat, a Cláudia Baron. Essa é prima. Também, Cláudia, pelo jeito. Coisa boa. Família Baron, pelo jeito. Não, eu avisei, eles estão ali olhando. Espero que tenham Coisa boa. achado alguma coisa interessante. Pessoal, vocês que estão na live, vocês que não pegaram a live toda também, na quinta-feira, amanhã às 8 horas, vai estar no YouTube, já editado com a edição da nossa produção, toda a live na íntegra. E os cortes vão estar no Instagram, vão estar no TikTok, no próprio YouTube. E no Spotify vai ter o áudio também do nosso programa de hoje, tá? Eu sou Carlos Freitas, agradeço a vocês terem ficado conosco até agora, obrigado. E até a semana que vem, quando a gente vai ter o 3º episódio da Mente do Corretor com o doutor Gustavo Bolognese, tá? Contamos com a presença de vocês semana que vem, muita coisa para conversar, vamos falar um pouco mais de filosofia na semana que vem, vai ser bem legal também, vai ser talvez mais teórico, mas vai ser bem interessante e a gente vai ver como a filosofia se encaixa dentro da profissão do corretor, tá? Obrigado pela presença de todos, um abraço, boa noite, obrigado Tavares, um abraço, tchau. Tchau. Derrubei tudo, né?